O sacramento do matrimônio é, talvez, uma das instituições mais incompreendidas da modernidade, inclusive por aqueles que estão dentro da igreja. Vivemos em uma era onde as taxas de divórcio aumentam drasticamente e a própria definição de família parece estar sob constante ataque e redefinição. Mas, para nós, católicos, o matrimônio não é apenas uma tradição social ou um rito de passagem romântico. Ele é algo muito mais profundo, perigoso de se ignorar e glorioso de se viver. É um sacramento, um sinal visível da graça invisível, instituído por Cristo para a santificação dos esposos e a propagação do reino de Deus. No entanto, muitos casais entram na vida conjugal carregando bagagens pesadas de conceitos errados, ideias mundanas e, o que é pior, mitos teológicos que podem comprometer não apenas a felicidade terrena, mas a própria salvação das almas. Muitas vezes as crises que enfrentamos em nossos lares não nascem de uma falta de amor, mas de uma falta de compreensão sobre o que o matrimônio realmente é. Se você constrói uma casa sobre um fundamento de areia, ela cairá na primeira tempestade. Da mesma forma, se você constrói sua vida conjugal sobre mitos e mentiras, o seu casamento estará em risco constante. Hoje, aqui no Católico Aprendiz, vamos mergulhar nos documentos da Igreja, na Sagrada Escritura e na tradição para desmascarar 5 mitos perigosos sobre o sacramento do matrimônio. Este não é apenas um estudo acadêmico, é um manual de sobrevivência espiritual para o seu lar. O primeiro grande mito, e talvez o mais insidioso de todos, é a ideia de que o matrimônio é apenas um contrato legal ou um compromisso social abençoado pela igreja. Muitos casais acreditam que a cerimônia na igreja é apenas um upgrade religioso de um contrato civil. Mas a igreja ensina algo radicalmente diferente. O matrimônio entre batizados não é apenas um contrato, é uma aliança. Existe uma diferença abissal entre contrato e aliança. Um contrato é uma troca de bens ou serviços, baseada em termos e condições que, se violados, podem levar à rescisão. Já a aliança é uma troca de pessoas. No contrato você diz, isso é meu e aquilo é seu. Na aliança você diz, eu sou teu e tu és meu. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1601, define que a aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de toda a vida, é elevada por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. Isso significa que, no momento do sim, não são apenas palavras que estão sendo trocadas, mas uma realidade espiritual nova está sendo criada por Deus. O mito do apenas um contrato esvazia o matrimônio de sua força sobrenatural. Quando você vê o seu casamento apenas como um acordo humano, você confia apenas em suas próprias forças. Mas, quando entende que é um sacramento, você compreende que a graça de Deus é o cimento que mantém essa união. O perigo desse mito é que, diante da primeira dificuldade grave, o casal recorre à lógica contratual. Você não cumpriu sua parte, então eu não tenho mais obrigação de cumprir a minha. Na aliança de Deus, a fidelidade não depende da perfeição do outro, mas da promessa feita diante do altar. O segundo mito que destrói casamentos silenciosamente é a crença de que o amor é fundamentalmente um sentimento. Este é o mito do romantismo hollywoodiano, infiltrado na fé. A cultura nos diz que se você não sente mais borboletas no estômago, ou se a paixão esfriou, o amor acabou. No entanto, a teologia católica e a sabedoria dos santos nos ensinam que o amor cristão, o ágape, é um ato da vontade. Santo Tomás de Aquino define o amor como querer o bem do outro. Sentimentos são voláteis como o vento. Eles vêm e vão, são influenciados pelo cansaço, pelo estresse, pela saúde e pelas circunstâncias. Se o seu casamento estiver ancorado no sentimento, ele será tão instável quanto o mar. O sacramento do matrimônio confere aos esposos a graça de amar com o mesmo amor com que Cristo amou a Igreja. E como Cristo amou a Igreja? Não foi apenas com sentimentos agradáveis,
mas com o sacrifício da própria vida na cruz. O amor matrimonial é uma decisão diária. É a decisão de servir, de perdoar e de permanecer, mesmo quando o sentimento não está presente. Quando um casal acredita no mito do sentimento, eles se tornam escravos de suas emoções. Ao primeiro sinal de deserto emocional, eles concluem que o amor morreu. Mas a verdade é que o amor não morre por falta de sentimento. Ele morre por falta de decisão e de sacrifício. O verdadeiro amor sacramental é provado no fogo da aridez, onde a vontade de permanecer fiel brilha mais forte do que qualquer emoção passageira. O terceiro mito, extremamente perigoso para a saúde espiritual do casal, é a ideia de que, se o casamento é difícil ou apresenta muitos conflitos, então não era a vontade de Deus. Muitos casais, ao enfrentarem crises profundas, começam a questionar se escolheram a pessoa errada ou se Deus realmente queria aquela união. Esse mito nasce de uma compreensão errada da providência e do propósito do matrimônio. A Igreja nos ensina que o matrimônio é um caminho de santificação, e a santificação raramente acontece sem a purificação. O seu cônjuge é, muitas vezes, o instrumento que Deus usa para polir as suas arestas, para quebrar o seu egoísmo e para ensinar a você a paciência e a humildade. A cruz faz parte do matrimônio. Não existe sacramento sem a marca da cruz de Cristo. Achar que um casamento abençoado por Deus deve ser isento de sofrimentos ou dificuldades é ignorar o próprio Evangelho. São José Maria Escrivá dizia que o matrimônio é para os valentões, para aqueles que estão dispostos a lutar. Se você está enfrentando dificuldades, isso não significa necessariamente que você errou na escolha ou que Deus o abandonou. Pode significar exatamente o oposto, que Deus está trabalhando em você através dessas dificuldades. O perigo desse mito é a desistência precoce. O casal para de lutar pelo casamento porque acredita que a luta é um sinal de erro, quando, na verdade, a luta é muitas vezes o sinal de que algo valioso está sendo forjado. O quarto mito diz respeito à abertura à vida e ao planejamento familiar, e é um dos pontos mais atacados pela mentalidade secular. O mito de que o planejamento familiar natural é apenas uma versão católica do anticoncepcional. Muitos casais acreditam que, desde que não usem métodos artificiais, podem ter uma mentalidade fechada à vida, buscando apenas o prazer e a conveniência pessoal. No entanto, a encíclica Humanae Vitae, do Papa São Paulo VI, é clara. O ato conjugal deve manter-se aberto à transmissão da vida. O matrimônio tem dois fins indissociáveis: o unitivo e o procriativo. O perigo aqui é a mentalidade contraceptiva, infiltrada no coração dos fiéis. Quando o casal vê os filhos como um fardo, um custo ou um obstáculo para sua realização pessoal, eles estão ferindo a própria essência do sacramento. O matrimônio católico é por natureza generoso. O mito de que podemos controlar a vida de acordo com nossos desejos egoístas destrói a confiança total em Deus. O sacramento nos chama a uma paternidade e maternidade responsáveis, mas sempre fundamentadas na generosidade e na confiança na providência divina. Um casamento que se fecha sistematicamente à vida, sem razões graves, começa a murchar espiritualmente, pois está bloqueando a fonte primordial da bênção de Deus para a família. O quinto e último mito, que gera imensa confusão jurídica e espiritual, é a ideia de que o processo de nulidade matrimonial é um divórcio católico. Este é um erro gravíssimo que compromete a compreensão da indissolubilidade do vínculo. A Igreja Católica não tem o poder de dissolver um matrimônio válido e consumado. O que o Tribunal Eclesiástico faz, após uma investigação minuciosa, é declarar que aquele matrimônio, desde o momento do consentimento, nunca existiu de fato como um sacramento, devido a algum vício de consentimento ou impedimento grave. Acreditar que a Igreja anula casamentos por conveniência ou porque a convivência se tornou impossível é um mito que banaliza a seriedade do sim dado no altar. O matrimônio é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa.
O perigo deste mito é que ele cria uma falsa esperança de que, se as coisas não derem certo, existe uma saída de emergência religiosa. Isso enfraquece o compromisso inicial. Quando um casal entra no matrimônio já pensando na possibilidade de uma nulidade futura, o próprio consentimento deles pode estar viciado. O matrimônio é um salto no escuro da fé, uma entrega total e irrevogável. A indissolubilidade não é uma prisão, mas uma proteção para o amor e para os filhos que virão dessa união. Desmascarar esses 5 mitos é fundamental para qualquer católico que deseja viver a beleza e a profundidade do seu chamado vocacional. O matrimônio não é para amadores, é para discípulos. É uma vocação que exige estudo, oração e uma dependência absoluta da graça de Deus. Se você se sentiu confrontado por algum desses pontos, não desanime. O reconhecimento do erro é o primeiro passo para a conversão e para a restauração. O católico aprendiz existe para isso, para que possamos juntos buscar a verdade que a Igreja nos ensina, sem filtros e sem concessões ao espírito do mundo. O seu casamento é um tesouro precioso aos olhos de Deus. Ele é o ícone do amor de Cristo pela sua Igreja. Por isso ele será alvo de ataques, de dúvidas e de tentações. Mas lembre-se, aquele que instituiu o sacramento é o mesmo que fornece a força para vivê-lo. Estude o catecismo. Leia as encíclicas sobre a família, como a Casti Connubii e a Familiaris Consortio. Busque a formação sólida. Não permita que o seu lar seja guiado por mitos populares ou por uma espiritualidade rasa. Fundamente sua casa sobre a rocha da verdade. O matrimônio vivido em sua plenitude sacramental é uma das maiores ferramentas de evangelização que o mundo pode ver. Quando um homem e uma mulher se amam verdadeiramente, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de suas vidas, eles estão proclamando ao mundo que Deus existe e que o seu amor é fiel para sempre. Que este estudo seja um divisor de águas na sua compreensão sobre o sacramento do matrimônio. Que possamos, a cada dia, renovar o nosso compromisso de buscar a santidade através do nosso estado de vida, combatendo as mentiras do mundo com a luz da doutrina católica. O caminho é estreito, mas a recompensa é eterna. Que a Sagrada Família de Nazaré, modelo de todas as famílias, interceda por nós e nos ensine a viver o amor verdadeiro, livre de mitos e cheio da presença de Deus. Se este conteúdo ajudou você a enxergar o matrimônio com novos olhos, não guarde isso apenas para si. A formação é uma responsabilidade de todo católico. Estude, aprofunde-se e, acima de tudo, reze pelo seu cônjuge e pelo seu casamento todos os dias. A disciplina de estudo que buscamos aqui no Católico Aprendiz deve refletir na nossa vida prática, transformando nossos lares em verdadeiras igrejas domésticas. O conhecimento da fé não serve para inflar o nosso orgulho, mas para fortalecer os nossos passos no caminho da salvação. O matrimônio é o grande mistério da união de Cristo com a humanidade. Viver esse mistério exige coragem para abandonar os mitos e abraçar a verdade. Que Deus nos conceda a graça de sermos fiéis até o fim, honrando o sacramento que recebemos e testemunhando a alegria de pertencer inteiramente a Ele, através do amor ao nosso cônjuge. A jornada do aprendizado católico é contínua e cada descoberta nos aproxima mais do coração de Deus. Sigamos firmes na fé, fundamentados na palavra e na tradição, construindo famílias que sejam verdadeiros faróis de esperança em meio às trevas deste mundo. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like, inscreva-se no Católico Aprendiz e compartilhe com alguém que precisa entender melhor a beleza do matrimônio cristão. Que a Sagrada Família interceda por nós. Até o próximo vídeo.